Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Saindo da hipnose coletiva. Não é momento da gente fazer isso? Saindo da hipnose coletiva. Eu vou fazer minha apresentação rápida. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Primeira pergunta, como se faz uma hipnose? Repetindo algumas informações que a pessoa passa a acreditar. Então você vai repetindo, falando de novo a mesma coisa, e a pessoa passa a acreditar. É assim que se hipnotiza. Atualmente, nós somos bombardeados com informações repetidas e sem explicação. Faça, 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 faça. Autoritarismo, né? Vamos sair dessa hipnose coletiva e voltar a raciocinar com lógica. Então vamos parar de ficar seguindo repetições e começar a pensar com lógica. Hoje farei algumas perguntas e deixarei duas alternativas em cada questão para despertar o nosso raciocínio, não apenas o seu, mas o meu também. A gente voltar a pensar. Você não precisa concordar com as respostas que eu escolho. Você pode escolher outras respostas. Eu apenas estou seguindo uma linha de hipóteses e você pode seguir outra, não tem problema nenhum. Mas vamos raciocinar. O que importa é o seu raciocínio para sairmos todos dessa hipnose coletiva. Então, primeira questão. Em 2015, 5 anos antes da pandemia de 2020, Bill Gates fez uma apresentação pública na qual afirmou que o grande problema do mundo não seria uma guerra, mas uma pandemia 5 anos antes. Então lá vem as duas perguntas. Pergunta 1. Então vamos dar duas alternativas. Alternativa A. Ele é um vidente, um intuitivo, com poderes de previsão? Alternativa B. Ele já sabia que o vírus seria produzido em laboratório e talvez até participou da produção do vírus? Bom, eu vou escolher a alternativa B. E você pode escolher a alternativa A. Fica à vontade. Um dia desses, eu vi um comentário genial. Gostei muito. Sobre Bill Gates. Que é o seguinte. Antes, Bill Gates fazia vírus para produzir antivírus para vender. O que será que ele está fazendo atualmente? Não parece que ele está fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos pensar. Pergunta 2. Então existe uma agenda perversa dos poderosos para eles ficarem ainda mais bilionários e exterminarem boa parte da população mundial? Será que tem isso? Os bilionários acham que tem muita gente no mundo, né? Vamos supor, eles acham que 7 bilhões é muito, que 500 milhões estaria bom. Será que eles têm uma agenda para, vamos dizer assim, simplesmente exterminar pessoas? Alternativa A. Não, André, que é isso? Você está louco? Isso é teoria da conspiração sua. Não tem nada disso. São pessoas bondosas, que pensam no bem do mundo, que pensam no bem social, que querem só o nosso bem, né? Alternativa B. Sim, existe uma agenda perversa para que esses bilionários fiquem cada vez mais ricos e poderosos. Eu vou escolher essa alternativa B porque em 2020, enquanto a população mundial empobreceu, os bilionários se tornaram mais bilionários. Ah, que coincidência, né? Por acaso, né? Vamos lá para uma outra pergunta. Tudo isso é para que a gente raciocine e não fique apenas seguindo, né, hipnose coletiva, repetições. Então o vírus atual foi produzido em laboratório para exterminar boa parte da população mundial? Essa é a pergunta. Alternativa A. Não.
Não, André, para com isso, para de inventar coisas, né? Esse vírus veio de um morcego e o primeiro homem ou mulher contaminada, consumiu sopa de morcego. Então, você pode pensar isso. Alternativa B. Sim, esse vírus foi produzido em laboratório com o objetivo evidente de reduzir a população do mundo. Escolho novamente a alternativa B, porque já temos na atualidade muitos indícios de que esse vírus da pandemia foi produzido em laboratório. E se foi produzido, evidentemente tinha esse objetivo, né? Pergunta 4. Então estamos todos estrepados e não há o que fazer? Boa pergunta, né? Alternativa A. Sim, vamos cruzar os braços e esperar a morte chegar. Muitos estão fazendo isso, né? Entrando em depressão, aumentou o nível de suicídio. Você assiste determinados programas de televisão, você quer morrer. Você termina de assistir apavorado, acha que o mundo vai acabar amanhã. E isso é proposital, evidentemente, né? Ou alternativa B. Não. As pessoas encontrarão formas de sair da hipnose coletiva e reagir aos ataques que estão sendo feitos. Então, eu acredito nessa possibilidade. De novo, escolherei a alternativa B, porque as pessoas já estão encontrando formas de reagir e sobreviver a tudo isso. Pergunta 5. Já existem pessoas prevendo e divulgando na grande mídia que esse problema demorará vários anos para ser resolvido. Né, e fazendo terrorismo. Não, isso não vai acabar tão cedo, não. Por muitos anos isso vai continuar. Se é que será resolvido. Ah, não, isso aí vai demorar e muito tempo. O que você acha? Alternativa A. Acredito nisso. Não sairemos dessa situação em muitos anos, se é que teremos saída. Alternativa B. Já houve outras pandemias no mundo e conseguiremos superar essa também. Acredito novamente na alternativa B, porque a humanidade superou várias pandemias no passado. Por que não superará essa? Já houve pandemias, né? Há um século atrás, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Mas a humanidade superou. Então já houve pandemias e a humanidade superou. E agora uma questão realmente importante. As autoridades atuais podem passar por cima da Constituição e retirar o direito das pessoas de ir e vir e de trabalhar para sustentar suas famílias? Podem passar por cima da Constituição? Porque a Constituição diz que a liberdade de ir e vir é uma liberdade que todos nós temos. E a liberdade de trabalhar, se sustentar e buscar o seu sustento, todos nós temos. Mas aí, vamos lá para as alternativas. Sim, a única alternativa para a pandemia é trancar as pessoas em casa, mesmo que os mais pobres morram de fome. Porque vamos pensar uma coisa, né? Se você tem um certo nível de vida, classe média alta ou classe alta, ficar em casa é tranquilo. Principalmente se você recebe todos os meses, tem provimentos mensais. Ficar em casa é tranquilo. Mas a população de classe média baixa, a população mais pobre, o que vai fazer? Se ficar trancada em casa, então vai morrer de fome? Então o que já está acontecendo? Começam os saques, começa uma série de problemas sociais, porque a pessoa vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Alternativa B. Não há nenhuma comprovação que o lockdown funcione. Olha, vamos entender uma coisa. Nas outras pandemias, quem ficava em quarentena? O infectado. Quarentena era para a pessoa infectada e não toda a população. Essa é a primeira vez que se aplica uma regra como essa. A população do planeta está trancada em casa, sem uma comprovação que isso funcione. E com muitas indicações que isso não funciona porcaria nenhuma.
Na cidade de Nova York, as pessoas eram infectadas na própria casa, porque o vírus se espalha pelo ar. Então, nas outras pandemias, só ficavam em quarentena e confinados em suas casas pessoas infectadas. Então, quem está doente, quem está infectado, sim, fica, ou no máximo um grupo de risco, deixa essas pessoas. Mas o resto da população tem que viver e trabalhar, né? Porque sem comprovação alguma, estão trancando as pessoas e não permitindo trabalhar com máscaras e distanciamento. Porque poderia haver uma outra solução? Tá, deixa as pessoas trabalharem e elas vão usar máscara, fazer o distanciamento, trabalhar com regras. Pronto. Aí, com esse distanciamento, com o uso de máscaras, com as regras colocadas, dá para a população voltar a trabalhar. Mas trancar toda a população do planeta sem uma prova que isso funcione. Ontem eu estava conversando com um sorveteiro, vendedor de sorvetes que estava lá na rua e tudo mais. Ele me disse: André, eu trabalho hoje para comer hoje. Tem uma mulher doente. Se eu não puder trabalhar, eu vou morrer? Então, a gente precisa ter um raciocínio, porque você que está aí tranquilo no seu apartamento, com provimentos mensais e tudo mais, pode dizer assim: não, André, não é nada disso. Mas e aquela pessoa que não tem isso? E aquela pessoa que vê os filhos com fome? O que ela vai fazer? Ela vai ficar lá olhando os filhos com fome e dizer para os filhos: olha, não tenho comida para vocês hoje, não tem previsão de quando vai ter? Opa, o que essa pessoa vai fazer? Então, isso que estão fazendo pode trazer ondas de saques. Pode trazer a reação da pessoa: bom, se eu não tenho em casa para dar para o meu filho, eu vou roubar. Algumas pessoas vão reagir assim, outros não, outros vão entrar em depressão e morrer de fome. Mas do jeito que estão fazendo, é muito perverso. E a população, ela tem todo o direito de buscar saídas, alternativas e tudo mais. Então, o que estamos vivendo no mundo é realmente uma situação absurda, sem comprovação nenhuma. Não há comprovação. Ou seja, poderíamos fazer como na pandemia passada. Quem fica em quarentena? Os doentes, os infectados. O resto da população, vida normal. Só que hoje nós temos máscaras, distanciamento, álcool gel, poderíamos ter uma vida normal com distanciamento social. Então, o que precisaríamos era isso, colocar as regras adequadas e deixar as pessoas voltarem a ter vida normal. Então, precisamos pensar nessas pessoas que estão numa situação difícil. E não justamente pensar na gente e pensar: mas eu estou numa boa, eu fico aqui, tenho o meu rendimento garantido, está tudo bem. Opa! Isso é ser egoísta, né? Vamos pensar nos outros um pouquinho, né? Algumas pessoas ficam em suas mansões, né? Tranquilas, né? Porque moram numa mansão, né? Então, estão tranquilos, né? Agora, e a população mais pobre, como é que vai fazer? Percebe que é uma situação perversa, proposital? Eu vou dar uma dica para você e aí nós vamos para a última pergunta do programa de hoje. A dica é a seguinte: é o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que é sobre o verdadeiro passado do planeta Terra. A partir de uma série de inconsistências, incongruências da história que é contada, eu fui investigar e descobri que o passado da Terra, por achados científicos, por textos antigos, provavelmente foi muito diferente do que contaram para a gente. E no livro eu mostro como provavelmente foi o passado da Terra. Então, é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Tem o meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das Novas Edições Acadêmicas. Esse você consegue pela Amazon.com. O primeiro, A Origem da Terra, você consegue pedindo para as várias livrarias, né?
E o segundo você consegue pela Amazon.com. Vamos fazer a pergunta final para a gente encontrar algumas saídas, algumas alternativas. Última pergunta. O que podemos fazer para superar a situação em que nos encontramos? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro a situação está terrível. Para a maior parte da população, poucos são bilionários, poucos são milionários, poucos podem ficar em casa e ainda curtir, né, o seu uísque, a sua piscina, né? Ficar na sua mansão, não é verdade? Quem está me ouvindo sabe de que eu estou falando. Então fica na sua mansão, toma seu uísque, vai para a piscina, conversa com seus contatos e todo mês está pingando dinheirinho, né? É fácil, né? Ficar em lockdown assim. Ué, isso aí não é lockdown, isso aí é ficar curtindo, né, o luxo que sempre quis, né? Então, o que fazer para superar a situação que nos encontramos? Alternativa A, ficar apavorados e esperar pelo pior, né? Então, você assiste determinados programas de televisão. Olha, tenho muitos amigos que falam, olha, terminei de assistir, estou apavorado, eu não consigo dar um passo, estou em depressão, quero me matar. Então, tem tudo isso. E é proposital. Tenho certeza que é proposital. Ah, André, mas por que é proposital? Vamos lá falar de Maquiavel? Maquiavel, perguntado, né, ele mesmo faz a pergunta, o que é melhor para o príncipe dominar a população? Né? Justamente no livro O Príncipe, o amor ou o medo? E o Maquiavel responde, é claro que é o medo. Você deixa as pessoas apavoradas, opa, você domina as pessoas. Então, é proposital. É proposital deixar todo mundo com medo, em casa, apavorado, etc. Para ninguém reagir, né? Aí é melhor. Então, alternativa A, ficar apavorados e esperar pelo pior. Em casa, pela morte, pela fome, por todas as pragas. Ou alternativa B, ter fé. A verdadeira fé, também uma pessoa do meu conhecimento me disse o seguinte: eu tenho fé que eu vou superar tudo isso. Pronto, essa pessoa, olha, eu tenho certeza que vai superar tudo isso. Então, ter fé em Deus, em primeiro lugar, Deus, inteligência suprema, na vida, fé na vida, acredito na vida, a vida vai me dar uma solução. E no bem supremo. E a partir dessa fé, buscarmos as soluções. Aí você pode me dizer assim, não, André, para, isso é muito bonitinho, mas o mal tem mais poder do que o bem. Muitas pessoas acham isso. E eu vou te dizer que é o contrário. O bem sempre venceu. Senão não teria planeta. Se o mal vencesse sempre, não teríamos mais planeta. Esse planeta já teria sido destruído. Então, quem vence é sempre o bem. Agora, é uma luta. Então, uma luta de consciência. A luta é para sair da hipnose coletiva. Então, aqui colocando uma ênfase no que é hipnose. O que é hipnose? Tem a indução e tem a sugestão. A hipnose clássica, né? Eu conheço bastante a hipnose, né? A hipnose clássica, indução, sugestão. Na indução, você deixa a pessoa em estado alterado de consciência. E na sugestão, você só afirma uma coisa. Ah, então hipnose é falar alguma coisa e se a pessoa acreditar, está tudo bem? É isso. E uma das técnicas é repetir. E vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. E aí a pessoa que acha tudo isso absurdo, no final aceita. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu acho que você se lembra disso. Quando você viu as primeiras reportagens em Wuhan, né, que foi dali que surgiu o vírus, você reparou no seguinte:
A cidade inteira fechada. E aí você se perguntou, ué, mas por que isso? Não é um exagero? Precisa disso? Só que o que acontece? Isso foi para o mundo inteiro. Então, de tanto falarem, não, é necessário, tem que fazer e tudo mais, ué, as pessoas foram acreditando. Não, André, mas veja, os hospitais estão lotados. Eles estão lotados, sim, eu sei disso. Mas se adotássemos uma medida como uma medida protetiva, cada um usa máscara, cada um faz o distanciamento, cada um toma os seus cuidados, usa álcool gel e faz tudo com seus cuidados, poderíamos ter uma vida normal? Sim. Então, nós assistimos isso e ficamos chocados. Ué, uma cidade inteira fechada e hoje nós estamos assistindo isso aqui. Então, o que acontece? A hipnose é o seguinte método. Repete tanto uma informação que na mente da gente passa a ser verdade. Passa a ser verdade que a única alternativa é lockdown, sendo que lockdown não tem uma comprovação que funcione. Lockdown no planeta, isso não funciona. Lockdown é para pessoa infectada. Essa precisa ficar contida para não transmitir. Porque esse é um vírus que vai pelo ar. Ah, no ar da sua casa não entra, né? No ar da sua casa ele não entra, né? Ele no ar assim da rua ele circula, mas no ar da sua casa ele não entra. Mas é claro, ele se propaga pelo ar. Não tem como conter. Então, o que pode ser feito é conter as pessoas e dar o tratamento adequado para essas pessoas. O tratamento que existe. Não deixar a pessoa morrer. Dá o tratamento e faz o que é necessário. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.